declaramos santo, Santo Deus. Declaramos santo. Você pode declarar santo, Santo Deus. Declaramos santo, Santo Deus. Declaramos santo, grande, grande, grande Deus. Declaramos grande, grande Deus. Declaramos grande, santo. Só tu és santo, declare isso, santo. Só tu és santo, grande Deus. Só tu és grande, grande Deus. Só tu és grande. Nessa noite nós nos curvamos diante de ti, declarando a tua grandeza, Senhor, e dizendo: tu és santo, aquele que tem tudo sobre o seu controle. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua obra na nossa vida, o nosso fundamento. A ti nós nos rendemos, Senhor. Obrigado, Pai. Meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo. Nunca me desamparou, fiel em todo tempo. Ele nunca falhou. Declare isso. Jamais, jamais, mesmo em meio ao caos, a sua paz eu encontrei. Não serei abalado, nele eu confiarei, pois estou firmado em Cristo. Não me desapontou, fiel em todo tempo. Ele é fiel, ele nunca falhou. Jamais, jamais, jamais falhará, nunca falhará, jamais, oh, jamais, jamais falhará, nunca falhará. Cristo é meu fundamento,
Declare profeticamente sobre a tua casa. Minha casa em ti edifiquei. Quero te ouvir nessa noite. Estou seguro, em ti eu vencerei. Minha casa em ti edifiquei. Estou seguro, em ti eu vencerei. Sim, em ti eu vencerei, pois se me estarei. Sim, em ti eu vencerei, pois se me estarei. Sim, em ti eu vencerei, pois se me estarei. Sim, em ti eu vencerei. Na rocha me firmei, Cristo é meu fundamento. Sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo. Nunca me desamparou, fiel em todo o tempo. Ele nunca falhou, jamais, jamais, jamais falhará, nunca falhará, jamais, jamais. Ele não falha, jamais falhará, nunca falhará, jamais. Oh, aleluia, ele não falha, aleluia. Quantos estão alegres? Amém, glória a Deus. Se você está alegre, declare assim com força. Quando eu vejo batalhas, tu vês a vitória. Quando eu vejo montanhas, tu as pode remover. Ao caminhar pelas sombras, teu amor me envolve. Somos envolvidos e guardados pelo amor de Deus. Já não tenho medo, pois seguro estou em ti. Quando eu lutar, de joelhos farei, minhas mãos erguerei, ó Deus. Todo temor, e na noite direi: se tu estás comigo, quem pode ser contra mim? Pergunte a você, quem pode ser contra você? Jesus, não há nada impossível para ti. Quando eu vejo só cinzas, tu vês a beleza. Quando eu vejo uma cruz, Deus, tu vês ressurreição. Quando
Deus poderoso, que vai adiante. Quem poderá contra o poder do nosso? Tua luz vence as trevas, tu ganhas batalhas. Quem poderá? Meu Deus poderoso, que vai adiante. Quem poderá contra o poder do nosso Deus? Tua luz vence as trevas, tu ganhas batalha. Quem poderá contra o poder do nosso Deus? Meu Deus poderoso, que vai adiante. Quem poderá contra o poder do nosso Deus? Tua luz vence as trevas, tu ganhas batalha. Quem poderá contra o poder do nosso Deus? Quando eu lutar, de joelhos farei, minhas mãos erguerei. Ó Deus, a batalha tua é, todo temor entrego aos teus pés, e na noite direi: ó Deus, a batalha tua é. Ó Deus, a batalha tua é. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Você está no lugar certo, no dia certo, no momento certo do ano. Você está no começo do ano na casa de Deus, confiando totalmente a tua vida, teus projetos e tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor. E sabe, mesmo que as coisas pareçam completamente contrárias àquilo que você tem clamado e pedido ao Senhor, continue lutando, continue orando, continue buscando. Mas existe formas de orar e buscar nessa batalha. Primeiro, como a música disse, de joelhos faremos. De joelhos. Não existe arma mais poderosa nas nossas mãos que não sejam os nossos joelhos dobrados diante da presença de Deus e dizendo: pode fazer, Senhor. E a segunda coisa, como a música diz, é de mãos erguidas, significa em adoração. Significa em rendição, entregando completamente ao Senhor o controle de todas as situações. Sabe? No final de tudo isso, no momento propício, na hora certa, o Senhor vai preparar tudo aquilo que você mais precisa. E a resposta dele não será como você espera, porque ele sim sabe que planos que tem para nós. Sempre a resposta dele é muito melhor do que pedimos ou pensamos. Se você crê nisso nessa noite, eu desafio você a entregar completamente tudo que você tem hoje, porque em muitos momentos nós viemos à casa de Deus resistentes ainda, pensando que a gente tem controle sobre alguma coisa. Sabe de uma coisa? Nós não temos controle. E quando a gente insiste em controlar certas coisas, a gente perde tempo. O Senhor quer controlar tudo. E o Senhor quer abrir caminhos para você. Se você entregar de joelhos, guerreando, com mãos erguidas, dizendo a Ele: Senhor, minha vida está aqui em rendição. Ele vai abrir caminhos no deserto. Ele vai preparar rios no meio da escassez e da sequidão. Ele vai trazer resposta de multiplicação onde aquilo que você tem está contado. Ele vai trazer saúde onde médico já declarou que não tem mais jeito. E que de certa forma foi até acostumado. Quer saber? Eu tenho que seguir assim mesmo. Não. O Senhor tem mais para você. Ele tem portas abertas, caminhos abertos no deserto, rio no meio da sequidão. É só você de joelhos estar diante do Senhor. É só você estar de mãos levantadas, adorando ao Senhor. Então, fecha os teus olhos nesse momento. Vamos continuar adorando e declarando que Ele está aqui. Aleluia.
estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Quem é o teu Deus? Meu Deus é Deus de milagres. Caminho no deserto. Este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres. Caminho no deserto. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas. Luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Ele te sustenta, me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás, Ele está no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo.
no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Mais uma vez. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Aleluia, aleluia. Mais forte esse aplauso, mais forte, mais agradecido. Aleluia, glória a Deus. Senhor, o Senhor é poderoso para ir até além das fronteiras do Brasil e tocar nessa pessoa, Senhor, que está enferma, que está com uma doença grave, Senhor. O Senhor sabe quem é, o Senhor conhece, te serve, ó Deus. Nosso coração está preocupado, ó Deus, mas ao mesmo tempo nós cremos que o Senhor é poderoso. O Senhor tem feito milagres nesse lugar, o Senhor tem salvado vidas, o Senhor tem livrado vidas da morte, Senhor. O Senhor tem ressuscitado, Senhor. O Senhor tem curado enfermidades graves. O Senhor vai continuar fazendo. O Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso. Pai, nós continuamos orando, nós continuamos clamando e continuamos crendo que o Senhor é um Deus de milagres. Deus de milagres. É esse Deus que servimos e amamos. Esse Deus que estamos orando essa noite aqui. Esse Deus que estamos adorando essa noite neste lugar. É um Deus presente, um Deus verdadeiro, um Deus fiel. E esse Deus de milagres está operando agora mesmo um milagre, Senhor. Temos certeza, ó Deus, já está fazendo, Senhor. Já está fazendo, Senhor. Já está curando e libertando o enfermo para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, nós Te adoramos neste lugar. Há uma expectativa no nosso coração, esperamos pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo mover do Teu Espírito, Senhor. Nós estamos crendo que a nossa oração pode muito, Senhor, em seu efeito, para resgatar, libertar vidas nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Bem-vindo. Pode sentar-se aí no seu lugar. Muito bem-vindo. Que bom que você se propôs este ano estar aqui na igreja, casa de Deus, de semana também. Eu entendo todas as dificuldades. Eu entendo todas as dificuldades de estar aqui no dia de semana. Tem gente que sempre me diz: eu amaria estar aqui durante a semana, mas eu moro longe e eu tenho dificuldades de transporte, trabalho até tarde. Muitos irmãos. E você tem esse privilégio de estar aqui hoje. Você tem esse privilégio de estar aqui. Você se propôs a estar na casa de Deus durante a semana também, para orar, para buscar a Deus, para adorar. Espero que o Espírito Santo te ajude. O Espírito Santo te ajude a permanecer firme nesse propósito. Amém? Você não desanime, porque no fim isso vai acrescentar muito na sua vida, de palavra de Deus, de presença de Deus, de glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Você que está nos ouvindo, você que está aí na nossa transmissão, nós temos um chat que você pode escrever, você pode fazer o seu pedido de oração, você pode nos mandar a sua necessidade, e nós estamos aqui prontos para, daqui a pouco nós vamos orar por todos os pedidos de oração, e nós podemos orar pela tua vida também hoje, pela tua casa, pela tua necessidade. Amém? Louvado seja Deus. Esse mês, hoje nós estamos no dia, se eu não me engano, hoje é dia 29. Já mal começou um ano, já está acabando o mês. Infelizmente, né? Como está indo rápido, os tempos estão caminhando rápido. Isso para nós é um alerta de que a gente precisa vigiar bastante a nossa vida, porque os tempos estão caminhando rápido, mais rápido. E quanto mais os tempos se apressam,
mais próxima está a vinda do nosso Senhor. E nós vamos estar cada vez mais preparados, mas cada vez mais vigilantes, cuidadosos na nossa vida. Como vivemos, o que estamos fazendo, né? Como estamos administrando a nossa vida. Quais são as prioridades que nós temos? Quem está em primeiro lugar na nossa vida? Então, eu quero hoje, que bom que Deus preparou ainda, dentro do tema que nós estamos estudando sobre a disciplina. Hoje eu quero falar sobre a disciplina do corpo. Não essa disciplina que todos nós devemos ter, sei que muitos não, alguns. Não tem muito, mas não a disciplina de tomar banho, eu espero que todos nós tenhamos, né? Escovar os dentes, também esperamos. Disciplina de cuidar do corpo, né? Fazer a barba, ajeitar a barba, aqueles que têm, né? Essas disciplinas, não exatamente dessas disciplinas, embora essas também são disciplinas importantes que devemos ter, mas cuidar do nosso corpo físico, e não vou falar sobre corpo, não vou falar hoje sobre carne, é uma diferença, embora esse corpo também seja carne, mas na Bíblia, muitas vezes carne significa, se refere à natureza humana, a natureza pecaminosa, né? A Bíblia diz que na nossa carne não habita nada de bom, né? E não vamos falar sobre isso também, mas vamos falar sobre o nosso corpo como membros de Cristo. Esse corpo físico, ele é importante. Por que ele é importante? A importância de ter disciplinas que cuidem do nosso corpo. Então vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias em 1 de Coríntios capítulo 6. 1 de Coríntios capítulo 6, do versículo 12 em diante. 1 de Coríntios 6, do 12 em diante. Que diz assim. Vamos ler. 1 de Coríntios 6, 12 a 20. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Muito bem. Tem muita gente dizendo por aí, é o meu corpo é meu. Mas aqui diz que nós não somos de nós mesmos, nós fomos comprados por alto preço. Por isso o nosso corpo deve glorificar a Deus. Os gnósticos eram uma seita antiga, que embora não exista mais, mas os pensamentos e a filosofia do gnosticismo existe muito na mente das pessoas nos dias de hoje. Dizia que o que a gente faz com o nosso corpo é indiferente. Porque o nosso corpo
é matéria, não presta para nada. Desde que a gente mantenha o nosso espírito puro, o nosso corpo vai morrer, o nosso corpo vai voltar ao pó, e portanto, a tudo que a gente faz com o nosso corpo físico, não tem nenhum resultado, não tem nenhum efeito na nossa vida espiritual. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Essa compreensão, ela causou muita confusão na igreja, né? E o apóstolo Paulo precisou ensinar, o apóstolo Paulo precisou escrever, deixar escrito esse ensinamento para eles e para nós hoje também, de que nós precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo. Esta compreensão, infelizmente, esse entendimento, continua até hoje. Infelizmente, continua até hoje. Muita gente pensa assim. E Paulo usa 3 argumentos em defesa do corpo nessa passagem, que não deixa dúvidas a respeito. Primeiro, ele diz assim: o corpo foi feito para Deus. O corpo foi feito para Deus. O princípio, no versículo 13, né, ele diz: os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. Assim, nós vemos o princípio do propósito de Deus, de que tudo que Deus faz é com um propósito. Deus fez o estômago, né, para o homem, ou para os alimentos, e os alimentos para o estômago, mas Deus destruirá ambos, porque Deus fez uma coisa e outra coisa com propósitos. Com propósito. Então, fomos feitos para sermos vasos para conter a Deus dentro de nós. Isso é importante. Então, nós somos um vaso, como um vaso, que contém a Deus dentro dele. Usar qualquer coisa para um fim diferente daquilo que o fabricante estabeleceu é um ato que ofende aquele que fabricou, aquele que fez. Quem nos fez? Quem nos fez? Deus. Nos fez para a sua glória. Então, como o estômago foi criado para alimento e o alimento foi criado para o estômago, o corpo foi criado para o homem, o corpo do homem foi criado para Deus. Foi criado para Deus. Diga, meu corpo foi criado para Deus. Amém? Então, como vasos que contêm a Deus, a gente tem que cuidar com aquilo que domina, com aquilo que controla o nosso corpo. A palavra, por isso, qualquer coisa que a gente precisa fazer com o nosso corpo, a gente precisa ter autorização daquele que o fez. A palavra autorizar vem de autoridade. Então, quem autoriza? Quem é autoridade? Quem tem autoridade? Por isso ele diz assim: o corpo não é de vocês. Não disse? O corpo não é de vocês. Então ele está dizendo, vocês não têm autoridade sobre o seu corpo. Quem tem autoridade sobre o seu corpo é aquele que o fez. É o fabricante. Entende? Então, por isso o grande problema é esse. Quando a gente quebra as regras do autor, da autoridade daquele que fez, do autor, do fabricante, isso é rebelião. Isso é rebelião. Então, usar o corpo para outro fim diferente do que aquele que o autor, que o fabricante, que o criou estabeleceu, é rebelião. Então, você não pode usar, não pode usar o ferro de passar roupa para fazer massagem.
certo? Se você fizer isso, você vai se queimar. Ou vai queimar alguém. Não, vou usar esse ferro aqui, vou ligar no 220, fazer umas massagens na minha sogra. Não faz isso. Fazer umas massagens. O fabricante diz, não faça isso. Porque se você fizer isso, vai ter consequências. Então diz assim, se você usar errado o seu corpo, se você usar o seu corpo para aquilo que o fabricante não autoriza, vai ter consequências. Dá para entender, irmãos? Não está muito complicado não, né? Então, o corpo humano, ele faz parte da imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas isso não se refere apenas ao nosso espírito e nossa alma, isso também se refere ao nosso corpo. Por isso, Jesus veio em corpo à semelhança dos homens. E Ele está hoje com o Pai em corpo. É um corpo glorificado, um corpo diferente, é um corpo que nós vamos ter também depois da ressurreição. Porque assim como Ele ressuscitou a Jesus, diz o texto, vai ressuscitar a nós também. Irmãos, então o corpo humano, ele foi criado também em imagem e semelhança de Deus. Então há um poder que necessitamos entender. Também temos um poder espiritual, temos um poder da alma, mas esse corpo também tem poder. Poder para o mal e poder para o bem. Poder para criar, poder para destruir. Poder para fazer, poder para desfazer. Então, sim, o corpo humano é parte da imagem de Deus. Por isso, o grande problema da impureza sexual é que ela está ligada à rebelião, à rebeldia com Deus. A rebeldia e impureza e imoralidade caminham juntos. Todos aqueles que praticam imoralidade, há um princípio que os leva a isso, é a rebelião, a rebeldia contra Deus. O que aconteceu em Gênesis no capítulo 6? A imoralidade do homem caído foi tanta, que Deus se decepcionou tanto que Ele quis destruir a criação. Porque havia muita rebeldia. E o resultado dessa rebeldia era uma imoralidade incontrolável. Não sei se vocês têm percebido isso. Não é nenhuma novidade dizer que a imoralidade está em tudo quanto é lugar, sim ou não, irmãos? Impressionante. Algumas coisas que eram assustadoras no passado já não são mais. Algumas coisas que nos impressionavam, que eram um escândalo, já não são mais. Sim ou não? Incrível. Então, é nesse ponto que nós precisamos entender. Na nossa natureza, nós vamos tentar ver que ao ser criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos depósitos do poder de Deus. Então o corpo físico, ele está unido com Cristo. E o Paulo, ele fala mais sério. Ele diz assim, nós somos unidos com Cristo de tal maneira que nós nos tornamos um só espírito com Ele. Então a gente precisa andar como Ele andou. E Jesus foi santo. A gente precisa perguntar se algumas coisas que estamos fazendo, vivendo, falando, Jesus faria. Naturalmente, essa união, ela também implica a gente cuidar do nosso físico. Por quê? Porque nós não somos fantasmas. Não estamos por aí. Você não pode dizer assim, hoje eu vou à igreja só em espírito. O corpo vai ficar no sofá, porque eu estou muito cansado. Aí a gente tem um culto fantasmagórico aqui, né? Só tem almas penadas. Não dá. Você não pode fazer isso. Você não pode se separar, embora sejamos 3
nós somos um, assim é Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é 3 em 1, nós também somos e não podemos nos separar. Então, assim como santificamos nosso espírito, nossa alma, também precisamos cuidar e santificar o nosso corpo. E por isso nós estamos de disciplinas que cuidem do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. O problema, então, quando a gente resolve se unir à prostituição, a prática da prostituição, por exemplo, Paulo lembra que há uma união sexual com duas pessoas, uma união sexual entre duas pessoas as torna uma só carne. E hoje eu vou falar exatamente sobre isso, sobre corpo. Então não é uma coisa simples quando uma pessoa, um homem e uma mulher se unem fisicamente. E vou deixar isso, a palavra de Deus nos ensina isso. Fisicamente, sexualmente, se torna uma só carne. E há coisas espirituais que passam de um para outro. Por isso o Senhor nos alerta de que não devemos. Se torna uma só carne. A conclusão é inevitável. Se eu sou um com Cristo e me torno um com alguém que não é de Cristo, isso vai ter consequências. Sim ou não? Vai ter consequências. Então, olha, a conclusão é essa. Estou levando o próprio Senhor comigo para algo que eu estou fazendo, eu estou levando o Senhor comigo, porque Ele está comigo, eu e Ele somos um, eu estou levando o meu corpo, estou levando o Senhor comigo para fazer algo que Ele não aprova. Como que a gente se sente com relação a isso? Diga alguma coisa, gente. Qualquer coisa. Misericórdia. Né? A conclusão é inevitável. Se eu sou um com Cristo e me torno um com uma prostituta, algo profano vai acontecer. Eu estou levando o meu corpo a profanar. Porque se eu sou santuário do Espírito Santo, se o Senhor está comigo, eu estou levando Ele comigo para quê? Vejam o que eu entendi. Quando eu estava estudando isso, eu espero não confundi-lo, vai melhorar. Quando eu estava estudando isso, eu creio que há uma revelação aqui. Quando nós nos unimos no casamento, nós nos tornamos uma só carne, sim ou não? Não é o que diz Gênesis, não é o que diz Jesus, Mateus 24. Deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Isso acontece quando existe a separação, quando existe o casamento, a legalidade do casamento e depois a união sexual. Eles se tornam um. Como uma só carne, nós agora podemos nos unir carnalmente, isso é, sexualmente. Há uma revelação aqui. Quando a gente faz isso, quando não existe o casamento, quando a gente faz isso fora do casamento, presta atenção no que eu vou te dizer. Estamos prestando o nosso corpo à prostituição. Não precisa dizer amém isso, eu estou falando a palavra de Deus. Está todo mundo me olhando assustado assim. Dá um sorriso para que eu continue feliz aqui. Né? Portanto, a Bíblia diz que nós devemos fugir da impureza, porque a sua implicação espiritual é muito maior do que o próprio pecado em si mesmo. As implicações da impureza sexual, elas têm a ver com me unir com alguém e ser uma só carne com alguém que não é uma só carne comigo. Ou que eu estou fazendo isso fora da aliança, fora do casamento, fora do propósito de Deus. Isso não é uma coisa simples. Não é uma coisa apenas carnal, da carne. Isso é só carne. Não. Isso é mais profundo do que a gente pode imaginar. Por isso, a Bíblia fala sobre a santidade do sexo.
Paulo diz que o único pecado que é contra o corpo, o único pecado que é contra o corpo é o pecado sexual. E uma das disciplinas que ele transmite aqui é: fuja, sai correndo. Lembra que a gente falava, corre que é... Não me lembro mais. Corre que é macumba. Não, não é. Sei lá. Alguma coisa assim, né? Que era. A gente, Paulo diz assim, foge. Ele nos manda fugir, como se fosse um inimigo, como se a gente estivesse fugindo de uma tragédia, como se a gente estivesse fugindo de algo que pode nos destruir. Fuja. Diante da mínima possibilidade de que você possa entrar numa situação, fuja. Porque, na verdade, nenhuma outra prática moral e pecaminosa, em nenhuma prática moral ou pecaminosa, a gente entra numa relação íntima de uma só carne. Somente na relação sexual. Mas vocês já viram como isso está banalizado hoje? Está banalizado hoje. Por quê? Porque, na verdade, isso implica na rebeldia do homem com Deus. A rebeldia do homem com Deus. Então, minha gente, daí a gente vê a santidade do sexo. A exclusividade do relacionamento conjugal, até mesmo como figura do relacionamento que nós temos com Cristo. Não faz isso? Paulo em Efésios relaciona o casamento com o relacionamento que nós temos com Cristo. Né? Creio que há um paralelo aqui muito importante. Que assim como nós podemos ter um Deus, também só podemos ser uma só carne com outra pessoa. Alguém que anda por aí se prostituindo, uma só carne com esse, uma só carne com aquele, uma só carne com aquele outro, está adquirindo espíritos malignos, está adquirindo malignidade, porque está se tornando carne, uma só carne. E isso é destruição. Por isso mesmo que há uma ordem. Essa ordem foi clara. 1 Coríntios 6,18, Paulo diz assim, fugir da prostituição. Foge. Foge. Em segundo lugar, ele diz, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Fomos comprados, primeiro aqui o capítulo 6 que nós estamos lendo, versículo 19 e 20. Fomos comprados por um bom preço, agora não sois de vós mesmos e o Espírito Santo habita em vós. Existem coisas que são sagradas, né? A palavra de Deus, as experiências com Deus, a ceia, o batismo, o nosso corpo. A gente, porque um templo é um lugar consagrado, sim ou não? É um lugar consagrado. Esse lugar está consagrado para Deus. Se um dia alguém chegar aqui, aluga para a gente fazer um baile aqui, vamos fazer um baile funk aqui, alguma coisa assim? Falo, não. Por quê? Porque este lugar é um lugar consagrado a Deus. Assim também é o nosso corpo. Consagrado, alguns pensam que o sagrado tem a ver com o católico, né? Sagrado, sagrada, não sei o que, sagrado isso, sagrado aquilo, não. Isso é um engano. O nosso corpo é sagrado porque ele é lugar da habitação de Deus, do Espírito Santo. Tiago diz que o Espírito Santo zela por nós, tem ciúmes de nós. Tal como o marido apaixonado zela pela sua esposa. Ele tem ciúmes de nós. Fico pensando, se você emprestaria sua casa para levar prostitutas para sua casa, para que alguém levasse prostitutas para sua casa, você faria isso? Faria isso? Por que não? Porque você sabe, você entende que a sua casa, o lugar da sua casa é
sagrado, que a sua cama, a Bíblia diz, Paulo diz que é o leito do casal, do casamento, a cama do casal, é sagrado e que não deve ser profanado. Essa mensagem está dura, né? Pois é. Isso seria uma profanação da minha casa, do meu leito. A tal pessoa farei uma coisa dessa. Existem muitos que fazem o mesmo com o próprio corpo. Profanam algo que é sagrado diante de Deus. Porque é templo, a habitação de Deus. Então, qual seria a outra disciplina? A primeira disciplina é fugir. Fugir. A segunda disciplina é glorificar ao Senhor com o nosso corpo. Por isso, a gente vai à igreja com o corpo também, não só com o espírito. Porque a gente precisa glorificar a Deus com o nosso corpo. Levantai as vossas mãos no santuário e exaltai ao Senhor. Glorificai ao Senhor. Levantai as vossas mãos no lugar santo, no lugar consagrado, e exaltai ao Senhor com o nosso corpo. Como a gente pode fazer isso? Então, alguns pontos dessa disciplina. Em primeiro lugar, tomar o devido cuidado para não prejudicar o nosso corpo com coisas nocivas. Então, por que é pecado fumar, beber? Por que é pecado? Por quê? Porque profana o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Tudo aquilo que faz mal para esse corpo não agrada a Deus. Ponto final. Sim ou não? Então não adianta, mas eu bebo um pouquinho. Não interessa. Né? Não interessa. Se é pouquinho, se é muito. O meu pastor, que o Senhor já levou, o apóstolo Norman, dizia assim, tem gente que às vezes só toma um pouquinho. Pouquinho é um demôniozinho. Né? Um pocão é um demôniozão. Um pouquinho é um demôniozinho. Você só escolhe que tamanho do demônio que você quer na sua vida. Né? Era uma brincadeira que ele fazia, mas tem muita verdade nisso. Por quê? Porque aquilo que fere o meu corpo, como bebida alcoólica, extravagâncias com comida, com cigarro, com bebidas. Hoje em dia virou uma moda, né? Será? Nem no mundo eles aceitam muito essa história. Eu bebo socialmente. Até parece uma coisa bem legal, né? Da ideia de comunidade, como de compartilhar, de comunhão. Irmão, toma vergonha na cara. Porque nem pouco nem muito, tudo aquilo que ataca este corpo está profanando o santuário de Deus, a santidade de Deus. Já pensou nisso? Por isso, Jesus diz assim, sejam santos, como é santo o vosso Pai que está nos céus. Sejam santos, porque Ele é santo e vocês foram criados à imagem e semelhança dele. E o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Em segundo lugar, evita até mesmo a ideia ou a imagem do mundanismo. Cuidado com o que você veste, cuidado com as sensualidades do corpo. Porque essa ideia de que o que é bom precisa ser mostrado é demoníaca, é diabólica. Porque o único objetivo de alguém ir no espelho e colocar uma roupa extremamente sensual, qual é o objetivo? É despertar a sensualidade em alguém. Não é porque eu me sinto linda assim, não. Não é porque hoje o pessoal está assim, usando roupa com buraco aqui, buraco ali, buraco em todo lugar. Né? Então, a gente precisa evitar essas coisas sensuais. É simples, coloca uma roupa e vai no espelho
e diz assim, será que com essa roupa eu estou provocando alguém? É uma boa pergunta, mas talvez a primeira pergunta seria, será que com essa roupa eu estou glorificando a Deus com o meu corpo? Não usando nunca a nossa mente para coisas ilícitas. Fugir da impureza e da sensualidade. Exercitando-se no exercício, buscar a Deus, orar, ir à igreja. Um bom momento quando você se sente atormentado. Palavra, Bíblia, oração. Não existe nada mais importante, mais terapêutico, mais transformador do que isso. E sofrer no corpo, as consequências. Ah, mas é muito difícil. Ah, é difícil. Tem consequências. Mas ninguém nunca morreu. Porque deixou de satisfazer os desejos do corpo. Nunca ninguém morreu. Então, o corpo também é um receptor e um transmissor de poder. Bom, a terceira disciplina seria essa, cuidar do nosso corpo. Ter uma disciplina, um cuidado em como a gente anda, se veste diante de Deus. O corpo, como receptor, ele é transmissor do poder de Deus. Eu quero falar um pouco sobre isso. O corpo disciplinado, o corpo quando ele está disciplinado, ele é capaz de fazer como muitas coisas. Quando a gente lê as Escrituras, a gente vai se maravilhar com o poder de Deus na vida dos homens. A Bíblia diz, e a gente está lendo, Êxodo. Estamos lendo Êxodo. Que fantástico, que história fantástica. É muito melhor que Netflix. Ler Êxodo e ver tudo que o povo passou. Moisés desceu do monte. Moisés esteve na presença de Deus 40 dias e 40 noites. Ele desceu do monte, diz a Bíblia, que o seu rosto brilhava. Ele colocou um véu, por quê? Porque ninguém aguentava ver o brilho do seu rosto. Seu corpo. O seu corpo. Seu rosto brilhava e ele cobriu com o véu. Porque não se podia chegar perto de Moisés de tanta glória que tinha seu corpo. Não era algo fictício, era o seu corpo. No seu corpo tinha o brilho de Deus, a glória de Deus. Jesus, na transfiguração do monte, diz que no monte da transfiguração, a glória de Deus tomou Jesus. E diz o texto que o seu corpo brilhava com uma luz intensa. Era a glória de Deus no seu corpo. Então, irmãos, o nosso corpo, quando ele está disciplinado na presença de Deus, há um poder. O que quer dizer isso? O que eu posso fazer com esse poder? Inclusive, a palavra de Deus diz que uma mulher doente, uma mulher que tinha hemorragia, há 12 anos, porque a outra que estava encurvada era 18 anos. 12 anos ela tinha uma hemorragia. E ela correu, entrou na multidão e tocou no manto de Jesus. E ela foi curada imediatamente. Aí, tá bom, você diz, mas foi no manto, peraí. Jesus disse, alguém tocou em mim. E os discípulos disseram, mas Senhor, está todo mundo apertando, há uma multidão de gente aqui. O Senhor perguntou, ele falou, porque de mim, de onde? Do meu corpo, saiu poder. Saiu poder. Aí, irmãos, por isso eu creio na oração por imposição de mãos. Também creio que não é qualquer pessoa que deve colocar a mão sobre nós. A gente aqui toma muito cuidado com isso. Porque a gente diz aos pastores, vocês precisam se preparar e precisam estar muito bem preparados diante de Deus para colocar a mão nas pessoas. Porque esses dias disse alguém para mim, e eu comecei uma conversação com ele, na academia, a gente estava na academia, ele disse assim, eu fui esses dias num lugar e me deram um passe.
eu me senti melhor. Né? Tudo bem, te passaram um demônio tranquilo. Né? Então, mas aí, melhor, por um tempo, depois descambelhou tudo de novo. Né? Então, a gente precisa entender, por exemplo, que a imposição de mãos está entre aqueles princípios doutrinários primários. Está entre a ressurreição dos mortos, arrependimento, fé. Hebreus coloca também a imposição de mãos. Por quê? Porque nós somos templos do Espírito Santo. Quando a gente vai orar por alguém, há um poder. Por isso, Tiago diz assim, é muito poderosa a oração de um justo. Ela pode muito em seus efeitos. Jesus disse, e no meu nome, colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Como aquela mulher em Guatemala que eu contei, lembra? Da fábrica. A mulher que me chamou para orar na fábrica de costura. Parou a fábrica, parou todas as máquinas e disse assim, aqui está um brasileiro, um missionário, ele vai falar da palavra de Deus e vai orar por vocês. Aí eu falei, meu Deus, só tem mulher aqui, umas 300. Só tem mulher, eu vou falar sobre a mulher hemorrágica, que Jesus curou e tal. Aí falei, quantos de vocês querem entregar sua vida a Jesus, quer que oremos para vocês serem curadas? Aí veio todas. Fez uma fila imensa. Falei, Jesus, eu não saio daqui hoje. Aí, a primeira que veio, acho que era a pior de todas. Mas Deus fez de propósito. Porque acho que ela estava tão mal, que ela veio correndo, ela veio a primeira. Aí ela tinha 2 bolas aqui no pescoço enormes assim. Aí eu perguntei que era aquilo. Até perguntei, não dava para perguntar se era cachumba, porque eu não sabia se era essa palavra em espanhol. Aí ela disse que eram glânglios, que os médicos não sabiam o que eram, era gente bem humilde, não era um país ainda que tinha muito problema. Ela disse, dói, e eram 2 coisas enormes assim. Aí eu coloquei minhas mãos, foi uma das primeiras experiências que eu tive assim. Coloquei minha mão assim e comecei a orar. Em nome de Jesus, Senhor, assim como o Senhor curou aquela mulher, o Senhor vai curar essa senhora agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco minhas mãos, de repente fez assim, buf. Aí eu até parei, olhei para ela, olhei para o chão, não caiu no chão. Aí eu falei para ela assim, coloca a mão aí, vê se está. E ela colocou a mão. Sumiu! O Senhor curou ela na hora. Aí eu falei, dá licença. Pode vir todo mundo agora. Pode vir todo mundo agora. Sumiu na hora. Essa é uma experiência na minha vida inesquecível. Porque com a minha mão, eu senti que aquele tumor, aquela coisa desapareceu na hora. Na hora. Milagre. Mas a gente colocou a mão. Jesus disse, no meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos. E eles assim, e talvez, se for a vontade de Deus, quem sabe serão curados. Não. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Através da imposição de mãos. Então, nos evangelhos de Jesus, nós vamos observar isso. Incrível que em Atos diz que até a sombra de Pedro, quando Pedro passava, as pessoas se atiravam na sombra dele e eram curadas. E era a sombra do corpo, claro, não era um fantasma, era a sombra dele, do corpo dele. Então até a sombra, os lenços, tudo que ele usava. Olha, irmãos, moçada, baguncei aqui o negócio. Uma vez um missionário em Guatemala, ele era muito engraçado. Ele chamava John Wood. John Wood, em inglês. Aí ele foi para Guatemala
e perguntava qual é o seu nome, ele dizia, meu nome é Juan Madeira. Porque wood em inglês é madeira. Então ele dizia, John Wood é Juan Madeira. Então era Juan Madeira. Juan Madeira contou para mim uma vez que ele foi para um evento de cura, de milagres, né? E ele estava com um paletó e ele foi naquele evento de milagres e oraram e houve muitos milagres, colocaram a mão, oraram por ele também, colocaram a mão sobre ele e tudo. E aí ele chegou em casa e alguém da família, não me lembro exatamente quem, estava muito doente. Aí ele tirou o paletó e colocou naquela pessoa. E orou e ela foi curada imediatamente. Né? Com aquele paletó. Porque estava no corpo. Há um poder de Deus. Que nós vamos viver nesse mundo. Vamos orar pelas pessoas, vão ser curadas. Vamos crer que o Senhor vai cuidar de nós. Vai haver um poder neste corpo contra a enfermidade, contra a maldade, contra a malignidade. Mas a gente precisa disciplinar o nosso corpo. Senão, né? Aí, preste atenção. A palavra de Deus diz que a gente não pode ser negligente, enquanto há imposição de mãos. Mas a Bíblia diz que não devemos nos precipitar em colocar as mãos sobre qualquer pessoa. Por que a Bíblia diz isso? Porque se nós oramos e sai poder da nossa vida, a gente precisa tomar cuidado por quem que a gente está orando. Né? A imposição de mãos é algo que se transmite, algo que está na minha vida, eu vou transmitir a outra pessoa. O que estamos transmitindo aos outros? Quando nos movemos, quando falamos, quando tocamos. Né? Eu me lembro que minha mãe era espetacular, minha mãe tinha uma fé incrível, né? Nossa máquina de lavar, eu não era casado ainda, nossa máquina de lavar estava quebrada. Aí, o pastor foi em casa, nosso pastor da época, foi em casa visitar minha avó que estava doente. Aí ele foi, visitou minha avó, orou por ela e tudo. E aí nessa conversa aí, não sei como, a minha mãe falou para ele que a máquina de lavar estava quebrada, não sei o quê. Aí na hora de ir embora, ele passava pelo corredor, onde estava a máquina de lavar. Ele falou, essa máquina que estava quebrada, colocou a mão assim e foi embora. Minha mãe chamou o técnico, porque a máquina estava quebrada. Ele foi lá, chegou lá, ligou a máquina, falou, senhora, a máquina está funcionando. Aí ela me chamou e falou assim, sabe de uma coisa? Quando o pastor colocou a mão naquela máquina, ela foi curada. Faz sentido? Faz sentido. Isso não é uma brincadeira. Sim ou não, irmãos? Não é uma brincadeira. Deus pode tudo. Deus pode qualquer coisa. Né? Então, eu me lembro, eu estava orando, nasceu o Gabriel. Aí eu estava com meus 2 filhos, a Elisa e o André no carro. Para lá e para cá, hospital. Não me lembro onde eu deixei eles. Aí eu passei a noite para pegar eles e fui para casa. Os 2 estavam dormindo atrás, ela no hospital, tinha vindo do hospital, já era tarde, era de madrugada quase. Aí quando eu chego a uns 300 metros de casa, acabou a gasolina no carro. Acabou o combustível, eu não tinha percebido. Nasceu meu 3º filho, eu estava numa euforia, numa alegria, numa preocupação também. Grande, eu estava muito feliz, num lugar ermo, madrugada, não tinha ninguém. Lembra que naquela época não tinha celular para chamar o pai, a mãe, nada. E agora? Eu falei, Senhor, e tentei algumas vezes, nada. Aí eu comecei a orar, falei, Senhor, misericórdia, Senhor, me ajuda. Senhor, eu não posso ficar aqui com meus 2 filhos, nem ficar aqui com o carro parado nesse lugar, num bairro
problemático aqui perto. Aí eu comecei a orar, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda. Senhor, põe a tua mão, tem misericórdia. Aí eu fiquei um tempo assim, aí liguei o carro ligou. Aí eu fui, assim, Senhor, por favor, acelerando devagar, e Senhor me ajuda, Senhor, põe a mão, Senhor, põe a mão, fui embora. Fui, entrei na rua, tinha uma pontezinha, porque tinha um córrego, atravessei, aí entrei, era um prédio que tinha portaria, buzinei, e fiquei, vem logo, abre logo, e o carro funcionando. Aí fui, cheguei, a minha vaga, entrei, brum, morreu o carro. Morreu o carro. Aí eu falei, eu vou tentar de novo, só para ver se... Porque a gente custa às vezes a gente crer, né, no poder. Aí tentei ligar de novo, já era. O Senhor colocou a mão, pois. O Senhor pode fazer? Pode. E Ele fez. Eu saí do carro, Senhor, obrigado, Senhor. E no outro dia eu tive que ir no posto comprar gasolina. Acabou o combustível. Mas Ele pôs a mão, Ele empurrou aquele carro até chegar. Quando eu entrei na vaga, o carro parou. Isso é Deus. Disse a Bíblia que Ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Eu não vi, mas quantos anjos estavam ali empurrando aquele carro? Uns estavam movendo o motor, outros empurrando, e eles disseram, vamos embora. Porque aqui tem um servo de Deus, e nós não vamos deixar ele abandonado aqui, vamos embora. Entende? Isso é Deus, esse é o nosso Deus. Então, gente, preciso terminar. Então, a gente deve entender que há um poder tremendo quando a gente ora, né? Pecado pode nos atingir, mas o nosso corpo também é campo de batalha. Nosso corpo também é um campo de batalha, né? Precisamos batalhar contra a independência que o nosso corpo quer ter. Cuidado, porque o nosso corpo tem tanto poder que ele também pode nos levar a fazer coisas que nosso espírito, que a nossa alma não quer. Porque Paulo fala sobre um poder que opera nos nossos membros para o mal. Para o mal. Então, é como dizer, não toca, mas a gente vai lá e toca. Né? Aquela rebelião, essa rebelião pode estar no nosso corpo. Por isso a gente se prostitui, porque a rebelião está no nosso corpo. A rebelião está no coração da criança. Quando você diz, não põe a mão aí, tem criança que é a mesma coisa que dizer, pega. Né? Não põe, porque a rebelião leva o nosso corpo a essa desobediência. Então, irmãos, eu quero terminar, porque há tanta coisa que eu gostaria de dizer também, mas eu preciso terminar. Eu estava lendo, aí eu fui estudar sobre algumas coisas, o corpo, né, sobre a esquizofrenia. Você sabe o que é esquizofrenia? Esquizofrenia tem a ver com alguém que perde o controle sobre o seu corpo. Aí eu falei, poxa, eu vou estudar mais sobre isso. Porque o apóstolo Norma dizia, quando a gente perde o controle sobre o nosso corpo, demônios começam a dominá-lo. E então, isso é muito sério, isso é muito, muito forte. Então, o Senhor hoje nos chama a disciplina do nosso corpo, a cuidar do nosso corpo, a preocupar-nos com o nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo. Vamos nos colocar em pé em nosso lugar e vamos orar. Eu gostei disso, e tomara que o Espírito Santo nos dê mais tempo para a gente trabalhar com isso. Falar sobre isso, que haja um despertamento na nossa vida, para uma disciplina com o nosso corpo, para que nós sejamos vasos úteis, vasos cheios do Espírito. A gente cantava um cântico, lá quando a gente estava lá na juventude nossa, que dizia assim, eu quero ser Senhor amado. É um vaso novo. Né?
um vaso novo. Um vaso novo, o que mais? Quero ser como um vaso nas mãos do oleiro. Inclusive eu conheci o pastor que escreveu esse cântico. Ele tem quase 90 anos, ele vive em Maringá. Ele que escreveu esse cântico, né? Toma minha vida, faz de novo, faz algo novo, Senhor. Eu quero ser esse vaso novo. Vaso é um recipiente. Vaso é um recipiente, né? É um recipiente. Como vasos, nós somos recipientes do quê? Da glória de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus, da santidade de Deus na nossa vida. Né? Esse menino sabe tudo, né? É das antigas, é coisa de criança, né? Porque isso é mais velhinho do que nós. É do século passado esse cântico. Mas sabe de uma coisa? Eu quero orar por você. Esses cânticos eram impressionantes, né? Porque a gente cantava isso em todo lugar, na vigília, em todo lugar que a gente ia, num monte. E ele expressava um desejo. Qual o desejo que ele expressa? Eu quero ser um vaso novo, né? Eu quero ser um recipiente da tua glória, do teu poder. Agora esse vaso continua sendo um vaso de barro, né? Um vaso de barro, não é um vaso de ouro. Tem gente que pensa que é vaso de ouro, né? Mas não é não, é de barro, né? É de barro, é humanidade, entende? Mas é um recipiente da glória de Deus, da unção de Deus, do poder de Deus, do Espírito Santo. Então, eu quero orar. Quero que oremos por você hoje. Vamos orar pela sua vida. Não temos muitos pastores aqui, mas nós vamos orar por você. Você quer? Está com vontade, né? Fala a verdade. Deu vontade. Deu ou não deu? Alguns vão aprender hoje. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Esse cântico tem mais coisas, sabia? E ele estava cantando esses dias, esse pastor. Mas a gente repetia esse pedaço 300 vezes. E aquilo ia se tornando um desejo, uma vontade na nossa vida, de ser um recipiente da glória de Deus. Mas hoje nós vamos orar, neste momento nós vamos orar. Vamos orar por aqueles que escreveram para nós, por aqueles que deixaram recados, pelos pedidos de oração que nós temos aqui, mas queremos orar por você. Talvez você diga: eu preciso de oração para o meu corpo. Não me sinto bem. Não estou bem. Alguma coisa não está bem. Cansaço, desânimo. Que se transmite, que se reflete no meu corpo. Nós vamos orar por você. Né? Quem é a mãe que tem um bebê? Traz o bebê para a gente orar. Traz, vem para cá. Vamos orar pelo bebê. Está pedindo oração pelo bebê. Como que é o nome do bebê?
Ok. Pelo jeito nasceu esses dias esse bebê. Vamos orar pelo bebê. Ariel. Vamos orar pelo Ariel. Você quer que oremos por você, pelo seu corpo? Eu disse, eu quero que ore por mim. Não me sinto bem fisicamente. Necessito que Deus traga cura ao meu corpo. Pode vir, a minha mente, meu cérebro. Pode vir, venham. E nós vamos orar por esse bebê. Pega o azeite, vamos e unjam o bebê, o Ariel. Entrega nas mãos de Deus. Que seja curado, que seja abençoado hoje na casa de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vem aqui. Meu Deus, esse negócio também. Vem aqui, por favor. Sérgio, vem aqui, por favor. Fica do lado desse jovem aqui, ó. Fica do lado dele. Apoia ele nesse momento. Ele precisa do nosso apoio, precisa da nossa força, né? Em nome de Jesus. Vamos orar por vocês. Venham mais para cá, por favor. Vamos orar pelas suas vidas. Em nome de Jesus. Estenda a tua mão aqui. Nos ajude a orar e interceder. Guerreia com a gente agora, com fé. Em nome de Jesus. Portugal. A família de Portugal. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu em Portugal? Ah, sim, eu soube. São os meus bebês que eu vou ver uma vez por ano. Aham, eu sei. Vamos orar. Vamos orar. Essas duas são as crianças. Três são os meus gêmeos, e aqui são os outros daqui que não são convertidos. Vamos orar, irmãos. A nossa irmã Mara está atribulada. É sua filha, né? Está em Portugal. E ela está aflita porque há problemas. Estende a tua mão, nós cremos. Você crê que Deus pode ir lá agora e tocar nessa família? Eu creio. Eu sei. Foi destruída uma vila, né? A cidade. E eles moram lá. Lembra, foi destruída em Portugal uma cidade. Então eles estão lá nessa cidade. Vamos orar. Estende a tua mão. Deus pode ir àquele lugar e trazer cura àquelas vidas, e trazer libertação, paz, segurança. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, envia agora, Senhor, para essa família os teus anjos. Assim como o Senhor estava comigo naquele dia, numa situação difícil, tua presença, tua glória, os teus anjos estavam ali, Senhor. Agora nós oramos por essa família e te pedimos que o Senhor esteja com eles, porque a tua serva está aqui aflita, Senhor. Ela está longe, não pode fazer muita coisa, mas ela crê num Deus que tudo pode, que está em todo lugar, O Senhor está agora naquele lugar, o Senhor está agora em Portugal, naquele país, o Senhor está agora naquela cidade. E o Senhor pode agora cercar essas vidas, cercar essa família com os teus anjos, e através da nossa oração, trazer a cura, através da nossa oração, fazer um milagre, através da nossa oração, trazer a libertação. Sim, Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que o Senhor pode, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Sara, sim, Senhor, traz cura agora, sua mente, seu cérebro, em nome de Jesus, que nenhum espírito, que não seja o Espírito Santo de Deus na sua vida, possa entrar aí, perturbar e deprimir, angustiar. Mas hoje o Senhor traz, em nome de Jesus, o Senhor traz cura,
Em nome de Jesus. O Senhor traz libertação agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre agora. Tua mente, teu cérebro, seja livre agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito. Que neste lugar seja agora limpo. E que venha o Espírito. Que esse Espírito nunca mais perturbe a sua mente, seu cérebro. Em nome de Jesus. Traz cura agora, Senhor. Traz cura agora. Liberta, Senhor. Em nome de Jesus. Continue orando por ela. Continue orando por ela. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. O Senhor é poderoso para trazer a cura. Cura, Senhor. Aqui. Em nome de Jesus. Deus, a tua cura, a tua libertação. Tua presença, Pai. Teu Espírito. Aleluia. Deus poderoso, Deus santo. Aqui, sim, Senhor. Obrigado, Jesus. Te adoramos, Senhor, Deus poderoso. Há muitas lutas. Muita luta, muita luta. Nós estamos num mundo e nós vamos ter fé, nós vamos crer que há poder na oração, há poder na imposição de mãos, há poder no nome de Jesus. Há poder de cura. Cura a mente, Senhor. Cura a mente. Traz cura na mente. Toda perturbação da mente nós repreendemos no nome de Jesus agora. Toda perturbação da mente, da alma. Muitas vezes, ó Deus, isso é físico, maligno, mas nós repreendemos hoje. Ordenamos a paz sobre tua mente, seu cérebro, seu corpo. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Bendito Deus. Sim, Senhor, sim, Senhor. Visita a nossa casa. Visita a nossa família. Traz paz, Senhor. Traz paz, Jesus. Espírito Santo. Espírito de Deus. Visita-nos. Visita do Senhor. Toca profundamente na nossa vida. Em nome de Jesus.
Você não sabe o que Deus está fazendo. Você não sabe o que Deus está fazendo nesse lugar. Glória a Deus. Há poder no nome de Jesus. Tem libertação aqui hoje. Tem cura hoje aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Há uma presença poderosa do Espírito Santo. Oh glória. Santo, 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 santo Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Dá esse aplauso forte para o Senhor. Isso. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Sentem-se um instante, por favor. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Irmãos, olha, nos visita hoje pela primeira vez. Queremos que você fique em pé no seu lugar, por favor. A gente quer te conhecer, te abraçar. Sabrina Arumi Souza Komatsu. Tá certo? Komatsu, porque a minha filha casou com um japonês. Minha filha agora é Seki, Antônio Seki. Pois é. Fique em pé, por favor. Você é a Sabrina. E o Ariel Souza é o bebê. Nós oramos pelo Ariel, entregamos esse bebê nas mãos do Senhor. É uma alegria ter você aqui hoje. Tem mais alguém primeira vez que está com a gente? Se tiver, fique em pé no seu lugar. Não? Então, vamos lá dar um abraço na Sabrina e abençoar. Cuidado com o Ariel, gente. Não abraça muito apertado, não. Porque... Ariel. Muito bem. Eles vão colocar na projeção sobre o relógio de oração. Ok. Muito bem. Enquanto você prepara, você abraça, né? A quem está conosco pela primeira vez, é uma alegria poder recebê-los aqui. Eu creio que Deus tem grandes coisas esse ano para nós, para esse culto de quinta-feira. Deus falou comigo, vamos acontecer milagres grandes aqui. Tenho certeza disso. Muito bem. Enquanto você se prepara para trazer ao Senhor seu dízimo, a sua oferta, nós temos alguns avisos. Eu quero que você veja. O que aconteceu com o vídeo? Tem o vídeo, né? Bom, acabou também o mês. Então, realmente acabou o mês, né? Não vai acontecer mais nada, só o mês que vem. Então, nós tem uma imagem aí do relógio de oração, coloca, por favor. Tem razão, né, irmãos? Não tem? Olha, relógio de oração, do dia 6 e 7, não é 6 a 7, é 6 e 7 de fevereiro, das 21 às 9. Das 21 às 9. Então, você pode entrar no grupo, está lá, olha, grupo de WhatsApp, você entra e certamente você faz lá o registro do seu horário de participação. Então, a gente vai orar por causa do tempo que nós vamos viver aí, né, irmãos? Tem uma escola de samba aí, eu estava vendo hoje a reportagem, que vai fazer um desfile, e o tema é um espírito, é um demônio do candomblé, alguma coisa assim. E, inclusive, essas pessoas dizem que estão vendo este homem, esse homem que já morreu, que morreu em 2021, ele está sendo visto em vários lugares. Ele é constantemente visto lá no barracão da escola e está sendo visto em alguns lugares do Brasil onde tem preparação para o carnaval. Todo mundo sabe que isso não é um homem, é um demônio. Então, vamos orar por isso e vamos clamar a Deus, porque sempre, vocês já perceberam, pega no carnaval, nos anos anteriores, e vê o que acontece uma semana antes, semana depois. Sempre existem tragédias. É incrível, porque há muita
dedicação demoníaca, né? Então nós vamos ter esse tempo de oração, vamos interceder, clamar a Deus pela nossa nação, pela nossa família, pela vida dos nossos filhos, né? A oração que nos conforta, que nos fortalece contra todo o mal. Certamente vai ser uma bênção participar desse tempo de oração, desse relógio de oração. Muito bem, vamos nos colocar em pé. Quero orar por você, vamos orar por todos esses pedidos de oração que estão aqui. Vem aqui, por favor, Jonas, vamos orar aqui. E segura aqui, vamos orar por esses pedidos de oração. Obrigado, Senhor, te agradecemos por esse momento de fé, de libertação, de cura. Tira todo o medo, todo o temor do nosso coração. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, do que aquele que está lá fora. Não há poder maior que o poder do nosso Deus. Portanto, Senhor, nós cremos que o Senhor traz libertação e cura hoje para muitas vidas. E o Senhor também visita agora todos esses nomes, todas essas pessoas cujos nomes nós temos aqui, Senhor. Todas as necessidades que estão nesses papéis, nesses pedidos de oração, nesses pedidos de intercessão. Nós oramos por essas vidas, nós oramos por essas pessoas, nós oramos por essas famílias e colocamos todas elas nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor traga cura, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga libertação. Obrigado, Senhor, abençoa teu povo, abençoa aquele que traz a sua oferta, seu dízimo na casa de Deus. Que o Senhor multiplique essa oferta, que o Senhor abençoe essa família, essa casa, que nunca falte a tua bênção, a tua presença. Nós te agradecemos por tudo. Envia o teu povo guardado, protegido pelos teus anjos, as suas casas, tua presença, tua alegria, tua paz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Domingo eu espero você. Nós temos ceia do Senhor às 10 e às 18 horas. Deus te abençoe. Estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino, o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti. Ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tu és o Rei, Tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor. Jesus, Tu és
abençoe. Vão na paz do Senhor e até domingo.